E aí, galera, aqui que fala é o professor Classinho, professor de Geografia do Brasil, da equipe do Impacto Cursos. Então, hoje nós vamos trazer uma super aula falando sobre solos. É um assunto que não é muito abordado, mas é interessante, beleza? Nós precisamos entender, principalmente direcionados para os vestibulares tradicionais. Os vestibulares tradicionais cobram bastante esse assunto aqui. Então, gente, falando aqui sobre solos, porque precisamos entender a parte dos solos. Solos, ele tem uma ligação direta com a estrutura geológica do Brasil, o assunto que a gente falou agora há pouco, né? E, e aí o que acontece? A depender do tipo de solo, nós vamos, tipo, construir ou não construir em determinado local, nós vamos plantar o que plantar em cada local, nós vamos precisar entender a estrutura que nós vamos construir, então tudo isso faz parte do entendimento do solo de um local. Por exemplo, eu estou fazendo uma construção e o engenheiro falou, olha, a gente precisa perfurar para entender o tipo de solo do local, para também fazer a estrutura adequada. Por exemplo, se for um solo mais argiloso, menos argiloso, tal, então tudo isso, mais arenoso, menos arenoso, então tudo isso é extremamente importante. Do mesmo modo, quem vai plantar precisa entender o tipo de solo do seu local, tá? É interessante, eu trouxe aqui uma frasinha, um textozinho inicial que fala o seguinte: o Brasil apresenta, olha aqui, o Brasil apresenta uma variedade de solos, mas devido ao predomínio do clima tropical quente e úmido, a predominância do latossolo, que é um solo profundo e mais desenvolvido. E aqui eu trouxe para vocês os principais tipos de solos que nós encontramos, na realidade, todos os solos que nós encontramos no Brasil, tá? Então, quais são esses solos? São os argissolos, né? São predominantemente solos argilosos, cambissolos, ternossolos, espodossolos, leissolos, latossolos, neossolos, nitossolos, planossolos, plintossolos, organossolos, vertissolos. Professor, precisa saber disso tudo para o Enem, para o vestibular? Não, você precisa saber disso tudo. Então, isso aqui eu só estou mostrando para vocês, porque quando vocês, quem for fazer engenharia, por exemplo, precisa entender disso tudo. Quem for fazer engenharia agrimensora precisa saber disso tudo, com detalhes, tudo. Quem for fazer a parte de engenharia ambiental, geografia, vai pagar uma disciplina sobre isso aí, solos, né? Então, a geologia, então, toda essa área é preciso, é necessário que entendamos o tipo de solo de cada local do Brasil a partir do que foi anteriormente, do seu processo geológico, né, que eu expliquei nas últimas aulas, na aula anterior e agorinha, no assunto agora há pouco. Lembrando que o solo ele não é formado do dia para a noite, não. O solo ele está em uma constante evolução, em um lento processo. Agora mesmo o solo está sendo formado, né? E, por exemplo, para vocês terem uma noção, é necessário cerca de 10 mil anos para formar 1 centímetro de solo, isso de forma natural, claro, né? E aí nós temos o processo de formação do solo passa muito pelo intemperismo, que é o intemperismo, esse processo de transformação que vai estar ligado ele pode ser subdividido em intemperismo físico, biológico e químico. Eu citei na aula anterior, né? Por exemplo, físico, quando a gente tem a variação de temperatura, aqui no Brasil, no caso, variação de temperatura e ação dos ventos provoca a fragmentação das rochas. Biológico, quando nós temos a ação das bactérias, dos músculos, aqui não é, dos músculos, dos líquens, né? E da matéria orgânica em si, nós temos a atuação disso aí, o temperismo biológico. E nós temos o temperismo químico, que é a mudança na estrutura química com a ação da água, beleza? Então, pegando desde uma rocha nua, uma rocha, o magma ele se resfriou, ele solidificou,
e aí ele vai passando. De repente, nós temos a atuação dos links, dos músculos, da matéria orgânica, que vai nascendo e criando como se fosse um lodo por cima, né? E veja que esse sólido já vai se aprofundando. Posteriormente, nós já podemos ter o nascimento com a atuação das bactérias, claro. Nós temos o nascimento de algumas ervas, pequenos arbustos, né? Posteriormente, a gente já vai encontrar o matagal com arbustos intermediários, e logo após podemos ter uma vegetação esparsa, como por exemplo pinheiros abertos, não fechados, não vegetação fechada. E por último nós temos a formação de uma floresta fechada com os solos mais profundos, né, em um solo mais desenvolvido, que é aqui no Brasil, que é comum da gente encontrar esses tipos de solo, que é um solo mais desenvolvido. Mas também nós encontramos esses solos aqui, tá, em algumas áreas. Os solos do Brasil, no caso, aqui está uma imagem bem interessante, né? Claro que é ilustrativa, mas quais são os fatores condicionantes na formação dos solos aqui no Brasil? O clima, os organismos, né? O relevo e o tempo. Esse tempo geológico que vem de 4,6 bilhões de anos atrás, da era pré-cambriana, como eu falei anteriormente, atuando nesse processo de formação do solo. Os solos, eles ainda têm chamado horizonte, né, ou camadas do solo. Então, nós temos a camada mais superficial e a camada mais externa. A camada mais externa é formada aqui pela rocha-mãe, e vai ser, ao longo do tempo, ela vai ser submetida ao intemperismo, vai provocar um desgaste, né, uma desagregação, e vai formando o solo. Aqui a gente já vai encontrar o horizonte C, onde nós temos um predomínio de rochas desagregadas, né, ou seja, foram repartidas, né, essa parte dessa rocha foi desagregada, foi repartida, mas ainda não está formado solo propriamente dito, ainda está em processo de formação. Mais em cima, no horizonte B, nós temos uma característica, né, ainda da rocha-mãe, beleza, uma parte da rocha-mãe, mas é já mais desagregado, mas é uma camada de transição entre as camadas superiores e as camadas superiores, né? Então, aqui o horizonte B. Só que essa rocha aqui, ela vai estar, aqui começa a desagregar, e aqui vai estar muito desagregada mesmo, tá? E aí nós passamos aqui para o horizonte A, que é onde nós temos o primeiro momento de formação do solo propriamente dito, um solo mais desenvolvido. A gente já vai encontrar um solo mais escuro, né, que vai estar recebendo a presença do humus aqui de cima e de matéria orgânica que vem descendo. Aqui nesse horizonte também nós encontramos algumas raízes, e minerais também, né? Vários minerais nós encontramos nessa camada do horizonte A, tá? E por último, nós temos aqui o horizonte, a camada A, o horizonte A, que é justamente a camada superficial e corresponde à camada orgânica, onde nós encontramos processo de decomposição animal e decomposição vegetal. E essa camadinha preta aqui é chamada de humus, que é a presença de matéria orgânica misturada com a areia, com partículas de solo, né? Então, é onde nós temos o solo mais desenvolvido, o solo propriamente dito, beleza? Então, aqui são as camadas. No caso do Brasil, caracterizando, dando uma ênfase, sendo mais específico, nós temos 3 tipos de solos, são os solos mais encontrados, claro. Trouxe aqui para vocês os solos mais recorrentes. Por exemplo, a terra roxa, aqui, ó, é encontrado onde? Na região sudeste, né, e na região sul do Brasil. Ele foi resultado da decomposição do basalto, ou seja, uma rocha magmática, né, formada pela solidificação do magma no exterior, e aí ele vai se decompondo, vai formando isso aqui, por isso que ele tem essa cor mais avermelhada, uma cor mais escura, tá? Esse solo ele é extremamente fértil, e ele também é muito rico em humus, o que proporciona o desenvolvimento de algumas agriculturas, claro, né? Por exemplo, o café. O café, você plantou café nesse tipo de solo, desenvolvimento. Você plantou soja, produção, grande produção. Então,
você precisa entender o que o tipo de solo também vai, por exemplo, a galera da agronomia vai estudar muito isso, ó, não rola plantar determinada coisa nesse tipo de solo e tal. Então, faz parte da nossa realidade. Então, nós encontramos, sendo mais específico, nós encontramos na região sul, no Planalto Meridional, né, e na região centro-sul como um todo, principalmente no estado do Paraná e São Paulo, a gente vai encontrar. Foi esse tipo de solo que possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento da cultura do café no estado de São Paulo e que culminou lá com a política café com leite, né, determinando os presidentes do Brasil justamente por conta desse tipo de solo com o plantio do café, que foi muito forte no Brasil no século XIX e início do século XX. Até hoje mas nesse momento teve um destaque maior em nosso país, tá? Um outro tipo de solo é o solo massapê, que é um resultado da decomposição do gneiss, que é aquela rocha de calçamento, a brita, né? E às vezes do calcário. Ele é um solo também extremamente fértil, cor muito escura, principalmente por ser muito rico em matéria orgânica. A gente vai encontrar esse tipo de solo no litoral brasileiro, principalmente no litoral nordestino, na zona da mata nordestina, na realidade, e que foi muito importante no período colonial para o desenvolvimento da atividade canavieira, né? Então, os portugueses, vamos plantar cana. Cara, planta lá no massapê que vai dar certo, não tem erro. Então, você tem uma elevada produtividade natural dentro desse solo. Até porque a cana não era daqui. Trouxeram a cana para cá, plantaram nesse solo, massa, produção, e os portugueses conseguiram obter muito lucro com esse tipo de produção. Um outro tipo de solo ele existe, não é tão comum, mas nós encontramos no Brasil, é o salmourão. Dentre os solos do Brasil, é um dos principais destaques, vale salientar. Então, ele vai ser um resultado da decomposição do granito, que também é uma rocha magmática, mas encontrada mais no interior da litosfera, da crosta terrestre, e ele vai ser presente em trechos, veja, não é local, você não vai encontrar em tudo que é canto, não. Em alguns locais específicos do Centro-Sul, mas especificamente no Planalto Atlântico. Então, mas, mesmo assim, é interessante porque ele dá uma produção, por exemplo, para o milho, para o feijão, para a mandioca, né? Então, para as oleaginosas não, perdão, eu esqueci, que é da família do feijão. Então, essa família do feijão é rica em nitrogênio e tal, potássio também, ele se desenvolve bem nesse tipo de solo que é o salmourão. Ele tem uma fertilidade média, nem é tão fértil, não é um solo arenoso também, então, mas tem uma produção interessante, principalmente para esse tipo de cultura aqui, para o milho, para o feijão e para a mandioca, beleza? E aqui, gente, a gente finaliza essa aula de Geografia do Brasil com o Clecinho. Foi um prazer estar mais uma semana com vocês, trazendo essa aula, mesmo que de longe, mesmo que de casa, vocês não podem parar de estudar. Um beijão.